Não adianta entregar projeto se a gente está matando uma pessoa, está machucando ou comprometendo a integridade de uma pessoa. Então isso é inegociável e indiscutível. Então a gente justifica um atraso ou um estouro de orçamento, mas a gente não justifica um acidente. Os cuidados com segurança em qualquer setor da economia devem ser tratados como regra de ouro. Quando olhamos para grandes projetos que têm centenas e até milhares de pessoas, isso é ainda mais sério. Este vai ser o nosso tema do Veroncast. Nessa quarta temporada temos temas super interessantes para você, falando de inovação, melhores práticas de engenharia e construção e também sobre voltar para casa com segurança. Eu sou o Bruno Amaral e você é o nosso convidado especial para falar desse tema tão importante. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast do Grupo Veron. Que hoje vamos falar sobre inovações, melhores práticas na engenharia e construção e também sobre resultados em projetos. Antes de mais nada, vamos falar uma coisa muito importante pra gente. Estou aqui com meu parceiro, Gustavo Roberti, falando uma temática que é segurança, Gustavo. Essa temática que a gente discute no dia a dia, né, do impacto que tem dos nossos colaboradores em voltar para casa com segurança. Antes de seguir, bem-vindo. Obrigado pela presença. Estamos com a gente também com dois grandes feras, né? Eduardo Franklin e também André. Muito prazer, sejam bem-vindos. Gustavo. Bom. Legal, Bruno. Primeiro, muito bom estar mais uma vez presente no Veroncast. Acho que a gente tem nessa temporada vários assuntos interessantes para a gente debater. Começando com segurança, um valor da Veron que a gente tem que focar bastante, dar muita atenção. Como o Bruno falou, a gente tem dois convidados importantíssimos aqui para a gente discutir a respeito de segurança. André, pelo grupo Appian, Eduardo, um dos líderes da BU de mineração na Veron, então com grandes experiências em segurança, então acho que a gente tem bastante assunto para tratar hoje. Acho que é legal de apresentar o André, né, cara? Então, André Moreira, né, André? Isso. O André é gerente de engenharia, construção e comissionamento na Appian Capital Brasil. Muito bem-vindo, André. Obrigado aí pela presença, né, estar aqui conosco. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade, principalmente falando aí desse tema de segurança, que também é o nosso principal valor aqui dentro do Grupo Appian. Eu estou no Grupo Appian há 4 anos, iniciei no comissionamento da mineração Vale Verde e agora nós estamos na implantação do projeto Graficoa no extremo sul da Bahia, um projeto Greenfield, e estamos na metade do cronograma e prevemos entregar ele no final do ano, agora de 2024. Ok? Legal, pedir para o Eduardo também se apresentar, falar um pouco da experiência dele ligada à segurança. Ele está com a gente na Vero já tem bastante tempo, mas também grande parte da vida dele atua em mineração. Então, Eduardo, bem-vindo. Pode trazer um pouco da sua apresentação aí. Obrigado, Gustavo, Bruno, André. Boa tarde a todos e a todas, né? Espero que todos estejam muito bem seguros, né? Extremamente importante esse tema. Bom, a gente tem aproximadamente aí 20 anos de experiência na implantação também de grandes projetos de mineração, né? Trabalhamos na Anglo América, trabalhamos aí junto com o André e também na implantação da mineração Vale Verde e agora estamos na Appian com a unidade de negócio de mineração, atendendo aí grandes mineradoras em todo o Brasil, onde esse tema, essa matéria de segurança é extremamente importante aí na implantação dos grandes projetos. Legal. Bom, pessoal, aí aproveitando a experiência de vocês dois, queria que vocês trouxessem para a gente entendendo o cenário de mineração, de construção de civil, etc., de implantação de projetos, esse setor é um dos grandes responsáveis pela questão de acidentes e etc. Se a gente for ver estatisticamente, sempre esses setores estão na lista de campeões de segurança, de acidentes relacionados à segurança. Queria que vocês trouxessem para a gente como que vocês veem o cenário de hoje no país em relação ao assunto de segurança nesse setor, como que a gente está tratando isso, se a gente melhorou, como é que a gente está tratando hoje em dia, como que essa temática é desdobrada nesses setores. Então vamos lá. No grupo Appian aqui, segurança é o nosso principal valor. Dentre os outros valores nós temos integridade, colaboração, empreendedorismo e realização. Mas começamos com segurança. É nossa obrigação
e o nosso dever voltar para casa com segurança. Isso nós não abrimos mão. Nós vimos que o setor tem desenvolvido bem as ferramentas, a parte da gestão sobre o tema segurança, e a gente vê que os incidentes têm diminuído. Aqui no Grupo América, o nosso maior desafio referente a esse tema é a questão do engajamento de todos os envolvidos conforme a nossa cultura, porque a gente acredita que são as pessoas responsáveis pelo comportamento inseguro e que pode levar a algum incidente. Então, tendo o engajamento de todos, a gente acredita na meta zero acidente, ela é possível, mas desde que a gente tenha esse engajamento de todas as pessoas envolvidas no empreendimento, contratadas, subcontratadas, terceiros. Então, hoje, o grande desafio é realmente a gente ter um engajamento de 100% dos envolvidos no projeto conforme a nossa cultura, que é segurança em primeiro lugar. Não abrimos mão de voltar para casa com segurança. Bom, Gustavo, acho que de uma maneira geral, o segmento aí, né, o protagonista da mineração, de uma maneira geral, tem melhorado, acho que em relação comparando com as décadas passadas, né, essa questão da matéria de segurança. A questão da cultura, igual o André citou, a questão dos treinamentos, né, o engajamento dos profissionais, a colaboração e etc., vem trazendo, acho, resultados mais positivos comparado com as décadas passadas com relação à questão da segurança da maneira geral. Agora, logicamente, é um tema extremamente importante, que necessita de melhoria contínua, procedimentos, processos, cultura, cada vez mais engajamento aí de todos os profissionais envolvidos. Eu acho que a gente está no caminho certo para uma evolução contínua desse tema. Deixa eu pegar um gancho no que o André falou, ligado a voltar para casa com segurança. Acho que esse ponto foi muito interessante. E aí ia trazer uma pergunta específica para o Eduardo, que a gente vive hoje essa questão. Quando a gente trabalha muito no cliente ou em projetos, a gente tem a questão de deslocamento logística muito crítica, né? Porque a gente está deslocando grandes distâncias, às vezes em horários ruins. Isso faz com que essa questão seja muito sensível. Aí, abordando essa questão, Eduardo, ligado à segurança de deslocamento, de logística, como é que você entende que é a melhor forma de abordar isso com os profissionais para que a gente consiga passar esse entendimento da necessidade da gente ter um olhar ligado à segurança nessa questão? Gustavo, excelente pergunta. É o maior risco hoje dos nossos profissionais, né, na questão da consultoria, né, que a gente presta serviço aí para várias mineradoras em vários sites diferentes, né, todo o Brasil, América Latina. Então é extremamente importante, acho que começar muito com a questão do engajamento, da cultura, do treinamento, da conscientização desses profissionais, né, é o maior risco associado, então a gente precisa que isso seja cada vez mais continuamente, ter esse engajamento, o treinamento, a conscientização, para que a gente possa diminuir os riscos. Logicamente que existe necessidade de outras barreiras, né? Então, por exemplo, a manutenção do veículo correto, campanhas também educativas, checklists de transporte, etc., que vem ajudando que a gente tenha índices satisfatórios com relação à questão do trajeto. Trazer para o dia a dia, né, Frank? Exatamente. É uma pauta que o Frank, né, puxa diariamente com a gente na Veron, né? Exato. Então, como que traz para o dia a dia para não virar romance, né? Pessoal, a conversa está muito boa, né? Só queria fazer um convite, né, para quem está nos ouvindo, né? Quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, então fica aí o convite, né, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Segue aí nosso tanto LinkedIn quanto Instagram, né? Tanto da Veron Partners, também da Veron Institute, e também, né, podem me seguir, né? Eu sou o Bruno Amaral, Gustavo Roberti, seu Instagram. Eduardo Franklin, André Moreira. Então, né, no conteúdo da nossa página, tanto da Veron Partners quanto da Veron Institute, você que quer saber mais sobre engenharia, mais sobre construção e as melhores práticas para impactar o seu negócio e alavancar a sua carreira, nos segue lá que tem muito conteúdo legal, pessoal. E dê o like, né? Acho que é importante dar o like também, né, para a gente compartilhar com o seu amigo nessa temática tão importante que é segurança, né? Então, a gente começou falando hoje de voltar para casa com segurança e quem não quer isso, né? Quem não quer ter um familiar que voltou para casa com segurança, né, Gustavo? É isso. Aí continuando o papo aqui, André, queria que você trouxesse assim, em cima de vários acidentes que a gente teve no país há pouco tempo, todos bastante críticos ligados à segurança. Quais são as lições aprendidas que a gente acaba capturando desses eventos para que, de certa forma, a gente direcione uma melhora nessa questão? A gente vê muito essa questão quando ocorre algum acidente fora da organização ou até mesmo interno, é a questão da investigação e avaliação das causas
que aconteceram esse acidente. Então a gente procura fazer uma análise e comparar com os nossos procedimentos e processos, se estão robustos o suficiente e se a gente cercaria aquele cenário que ocorreu externamente. Se não, vamos fazer um brainstorming com as devidas disciplinas, numa mesa redonda, avaliar os nossos procedimentos e fazer as revisões e adequações necessárias. Mas a melhoria contínua, o PDCA, dos nossos procedimentos e as lições aprendidas do que ocorre fora da organização, isso sempre é considerado e tem que ser considerado, né? Porque às vezes não aconteceu aqui ainda, mas pode acontecer. Os nossos procedimentos vão cercar? Estão robustos o suficiente? Então, cabe uma análise por parte do time, né? E nessa linha, né? Quais medidas, né, que na sua visão que são imprescindíveis para a gente, né, para as empresas tornarem ambientes mais seguros e para maximizar esse retorno para casa com segurança? O que você poderia colocar de boas práticas, né, que a gente poderia trazer para a mesa? Olha, a gente vê muito a questão de procedimentos otimizados, não aqueles procedimentos que antigamente o pessoal fazia de 100 e tantas páginas. Então, procedimentos claros, com propósitos claros, os limites de bateria das funções de cada um dentro do empreendimento. Por exemplo, quem dirige, eu vou de carona, não, eu dirijo e trabalho. Então é importante ter isso aí, entender o tempo de trabalho do profissional, a questão da capacitação, os treinamentos, reciclagem de treinamento e o monitoramento de algumas variáveis, né, que é importante, e aplicação de algumas ferramentas, como por exemplo, em trajetos a gente tem lá também, controle de velocidade dos carros, a questão de estar falando em DDS, reforçando diariamente, isso é muito importante. Para a gente ir cercando a cada dia, porque a logística ela vai acontecer todo dia, ela não vai parar. Precisa. Então, o cuidado tem que ser. Então, não adianta eu falar, hoje eu levantei atrasado, eu vou correr atrás do prejuízo. Uma hora isso vai dar um problema. Então, a gente fala, não adianta querer recuperar o tempo em deslocamento. Então, é utilizar as ferramentas e os processos estarem claros, com as responsabilidades bem definidas para cada um. Acho que isso ajuda bem a gente tornar o nosso ambiente mais seguro com relação a esse ponto aí. Legal. Tentando conectar aqui, já que a temática do Veroncast é também inovação, né? Então, você consegue citar algum exemplo, trazer algum olhar onde a gente está conseguindo integrar inovação, tecnologia com a questão de segurança? A gente consegue fazer um paralelo que a gente vê que através da inovação estamos conseguindo melhorar a segurança? Eu não teria um exemplo específico para dar, mas eu vejo que com a tecnologia eu vejo que a gente pode separar de duas maneiras. A tecnologia ajuda a gente a fazer a gestão da segurança de uma maneira mais eficaz, através da gestão das informações mais confiáveis e mais disponibilizadas para a liderança tomar as decisões. Então acho que isso a gente ganha agilidade e eficácia nas tomadas de decisões. E na parte operacional de planta, a gente tem toda a parte de sistemas, instrumentação, sistemas dedicados, a parte da manutenção aí preventiva, de maneira a gente monitorar e atuar preventivamente antes que ocorra algum problema. Então eu vejo que a tecnologia ajuda muito nessa parte direto da planta e na parte da gestão, ferramentas de gestão mesmo, para base de dados e tratativa de informação. Então eu vejo isso como muito importante para a tomada de decisão e agilidade nos processos. Então aquelas investigações que antes duravam um mês ou semanas, não, aconteceu um acidente, agenda na mesma semana, já define um plano de ação, um Ishikawa ou 5 porquês, definimos e já colocamos em prática. Então eu vejo que hoje a gente tem ganhado bastante agilidade em função das ferramentas, a maturidade dos nossos processos nessa tomada de decisão. E na atuação frente aos problemas. Você na sua carreira teve fora do Brasil, né? Sim. Teve em Guiné. Fazendo um paralelo. Eu sempre saindo do roteiro, mas tudo bem, né? Vamos lá. É importante a gente falar. Mas acho que eu queria trazer esse paralelo, né? O que você percebeu na sua carreira, né? Trazendo um paralelo, que você viu na Guiné e no Brasil, né? O que você enxerga que lá fora eventualmente tem de boas práticas e que eventualmente no Brasil, né, também tem de boas práticas para fora, né? Qual que é esse paralelo entre o mundo exterior e o Brasil? Eu vi que uma coisa que lá fora tem muito bem feito o pessoal nas implantações é a questão da disciplina com os processos e procedimentos, coisa que no Brasil a gente ainda caminha para a gente ter a disciplina e o engajamento de 100% dos profissionais. É uma luta que a gente tem a disciplina, porque não adianta a gente implantar um procedimento que não seja sustentável. A gente tem que ter disciplina para manter a sustentabilidade dos processos. Então eu vi que isso tem. Porém, o pessoal, aqui no Brasil, eu vejo que a gente toma mais conta da segurança do que lá fora, na Guiné em específico, onde eu estive. Entendeu? Então, eu vejo que os nossos processos são robustos, nós temos pessoas altamente capazes aqui no nosso país. Então, acho que é a liderança
a gente tendo a liderança nos suportando, a gente faz grandes trabalhos aqui comparado com lá fora. Foi a percepção que eu tive. Legal. Uma boa reflexão pra gente, né? Com certeza. Pegando a experiência de vocês dois em implantação de projeto, desde a parte de planejamento, comissionamento, André, que você atuou bastante, ou seja, todo no ciclo de vida de projeto, quando a gente falava de segurança, acho que a gente via segurança, isso num passado, a gente via segurança como um cão de guarda de todo o processo, onde muitas das vezes a segurança, entre aspas, atrapalhava a produção. Acho que esse conceito está mudando e a gente está trazendo a segurança para uma gestão integrada, onde ela passa a ser mais uma temática, onde é muito importante a gente fazer o projeto com segurança, como você mesmo disse, André. Como vocês veem essa inserção da segurança como um pilar na gestão de projeto, na gestão integrada de projeto? Aí o Eduardo pode começar, depois o André comenta. Perfeito. Boa pergunta, Gustavo. Acho que cada vez mais, né, assim, você comentou aí, a segurança antes era uma fiscalização, né, muito ligada à questão, inclusive, da imagem do técnico de segurança, né? E hoje em dia não, acho que com essa conscientização, engajamento, treinamento, capacitação, a segurança é um dever e uma prática de todos. Todo mundo pratica segurança nesse sentido. E isso é extremamente importante. Acho que o pessoal está cada vez vendo que é mais importante, né, a gente implantar projetos, além de dentro do custo, do prazo e da qualidade, mas que seja uma implantação de um projeto seguro, onde todo mundo foi trabalhar, conseguiu retornar para sua casa, para sua família, de uma forma segura, sem machucar, né, sem ter uma fatalidade. Esse engajamento acho que está melhorando cada vez mais. A mudança muito dessa mentalidade da questão era só uma fiscalização que às vezes até atrapalhava, né, as frentes de trabalho, está cada vez mais mudando. Eu acho que isso é bem positivo. Acho que talvez até o ponto que você fez o complemento, né, que você trouxe, né, às vezes aquele olhar antes da segurança foi muito mais como auditoria ali, olhando, né, e hoje ela sendo preventiva, né, ou seja, eu vou estar de forma sistematizada para garantir que eu volto para casa com segurança, né, André? É isso aí. Eu vejo que esse é um caminho sem volta, sabe, Gustavo? Não tem como. A gente vê claramente que não adianta entregar projeto se a gente está matando uma pessoa, está machucando ou comprometendo a integridade de uma pessoa. Então isso, pelo menos no nosso grupo, isso é inegociável e indiscutível. Então a gente justifica um atraso ou um estouro de orçamento, mas a gente não justifica um acidente. E é muito engraçado porque a gente vê que a cultura que vai lá na MVV em Alagoas, nós tivemos diversos profissionais que era a primeira vez que estavam entrando nesse meio industrial. E hoje a gente vê, as pessoas falam que a cultura, o engajamento e a internalização dos requisitos de segurança foi tão forte que hoje, se a pessoa anda na rua e vê uma pessoa executando uma atividade sem um EPI, a pessoa se sente incomodada. Eu vi um podcast recentemente da MVV, estava falando justamente disso. As pessoas andam na rua, então a gente leva isso para fora da organização também. Então é um caminho sem volta e na prática a gente vê que quando acontece um acidente, o projeto só perde, não tem como recuperar. Às vezes a gente não recupera o tempo e muito menos a confiança e a confiabilidade das pessoas que estão ali dentro. Então é algo inegociável, não abrimos mão. E é algo que a gente acredita que não atrasa a produção. A segurança ela vem para somar e garantir o progresso e a performance da construção, seja do comissionamento. Então a gente vê hoje a segurança que a segurança não é uma fiscalização, é um caminho sem volta. Ela faz parte do time e ela puxa a obra, ela puxa o empreendimento. E da mesma maneira que ela para o empreendimento. Acho que isso que você trouxe é bem interessante, que quando a gente fala segurança, a gente atrela também muito a implantação de segurança a uma gestão de consequência. Né? Não, se nós não tivermos segurança, a gente implanta a gestão de consequência e resolvemos. O que você trouxe, de certa forma, as pessoas fora do local de trabalho já estarem antenadas, no final é o que a gente quer. Ou seja, a gente não quer a gestão de consequência, a gente quer transformar as pessoas para que elas tenham uma visão mais segura, uma visão mais preocupada com o outro, etc. Então, no final, a gente consegue chegar no objetivo que nós queremos, né? Que é a cultura e a internalização dos contextos. Você começa a fazer as coisas naturalmente sem se perceber. Antigamente você andava no carro sem cinto, hoje a pessoa entra, é inaceitável a pessoa. O carro nem anda enquanto os 4 passageiros não colocarem o cinto, não é isso, pessoal? Então a gente vê que realmente a internalização e a cultura é primordial, que são as pessoas que fazem a mineração e é o comportamento inseguro que pode levar a gente a um fracasso. Ou o comportamento seguro ao sucesso, né, do nosso negócio. Beleza, e aí, olhando para o futuro,
Vendo para frente, como é que vocês acham que a gente, nos próximos anos, vamos ter essas temáticas implantadas nos projetos? Qual é o nível de melhoria que nós vamos ter nos próximos anos? Bom, Gustavo, acho que não tem como não associar essa questão muito à questão, acho que da automatização, que eu acho que está vindo para ajudar bastante, a questão da inteligência artificial, da inovação, esses bloqueios eu acho que vão facilitar cada vez mais a questão da segurança aí nas implantações de projetos, com métodos construtivos, né, práticas, boas práticas, etc. Então eu acho que é um futuro bem positivo, acho que tem várias coisas acontecendo no mundo inteiro com relação a essa questão de boas práticas de segurança, procedimentos, culturas, treinamentos, engajamentos. E como o André mesmo citou, acho que é um caminho sem volta. Acho que cada vez mais o pessoal está identificando que a segurança é um valor, é uma matéria extremamente importante aí da gestão de projetos, assim como riscos, planejamento, orçamento, custo e etc. Eu vejo um futuro também promissor. Isso é importante para a mineração, que essa cultura ela chegou para não ter mais volta, a questão da segurança mesmo. Não abrimos mão de segurança comparado com produção, não. Vamos primeiro segurança em primeiro lugar. E eu acho que todos têm a ganhar, inclusive até os projetos, né? Que a gente vai ganhar celeridade em vários outros aspectos, garantindo os nossos processos de segurança. Então eu vejo bastante promissor, vamos falar aí, o caminho de implantações de projeto aí. Segurança sempre em primeiro lugar e vista sempre com bons olhos. E na tua visão, cara? Agora, eu sempre falo repito também. Vamos lá, estamos aqui para isso. Uma visão de gestão integrada, né? Fazendo uma conexão tanto de AWP, engenharia digital, o Lean, ele traz uma perspectiva de colaboração e ter mais informação, né? Olhando para o nosso dia a dia, né, tudo isso que o Grupo Verum preconiza, né, como melhores práticas de gestão de projetos de capital, o que você enxerga de benefício dessas boas práticas, né, em alavancar a segurança de projetos? Eu acho que é tudo o que o Eduardo trouxe um pouco quando a gente falou sobre integração, né, como um pilar da segurança junto às outras temáticas. Acho que no final tudo a gente está olhando em fazer projetos melhores. E aí, para que a gente faça projetos melhores, todas as frentes precisam ser atendidas. Então, trazendo a segurança para o core também da gestão do projeto, a gente está se preocupando com um profissional, que na verdade é ele que vai fazer o projeto, né? E estamos nos preocupando de que a gente vai olhar para todas as temáticas necessárias para que a gente tenha melhor produtividade, pessoas mais felizes, pessoas mais seguras, resultados melhores, etc. Então, não adianta a gente olhar só o planejamento, não adianta a gente olhar só o custo, se no final a gente está negligenciando uma área tão importante como segurança, porque no final um problema aqui vai impactar diretamente nas outras frentes. Então, acho que é fundamental a gente focar no todo, ter todas os pilares atendidos para que a gente tenha resultados melhores. Ou seja, impulsionar a colaboração, mas trazendo um olhar de segurança, né? Perfeito. Legal, boa. E aí, acho que agora a última pergunta? Não, eu trago para o André, talvez, é o nosso convidado de honra aí, uma mensagem que ele queira trazer para os líderes relacionados à segurança, ou seja, o que fazer com essa temática, como agir com as suas equipes, como dar foco a isso, como conscientizar, como pensar em trazer esse assunto para o centro da questão, sem ser algo muito impositivo, só com gestão de consequência, etc. Eu vejo isso aí, vem muito da liderança, né? Eu acho que vem de cima para baixo, a gente tem um suporte total aqui na APIA da liderança, isso é o primeiro fator que eu acho importante. E o segundo é o engajamento, realmente as campanhas de segurança, as ferramentas de segurança, os DDS bem estruturados no dia a dia, como exemplo na Graphcore a gente tem um DDS geral e a gente faz depois do DDS geral os DDS específicos em cada linha de frente com os encarregados, nós implantamos isso recentemente lá. Então eu vejo que vai ser através dessas ferramentas do dia a dia que vai ajudar a gente a engajar e a implantação dessas ferramentas que vai ajudar a ter o time todo na mão e com a cultura de segurança. A gente tem algumas ferramentas lá, que é a verificação comportamental, que é a gente bater um bate-papo em frente a alguma atividade, a questão do registro de ocorrência de segurança, o PARE, que é uma ação imediata.
Então eu acho que todos esses programas, essas campanhas são muito bem válidas e ficar muito atento para essas ferramentas não se banalizar, porque às vezes a gente implementa o pessoal só preenche formulário, então esse é um ponto importante. E queria falar um pouco, a gente tem na Apple, eu acho que é uma das campanhas que é muito importante, que é o Safety Day, que é uma vez no ano, que todas as unidades param para falar sobre o mesmo tema. E esse ano foi o tema "Com mais segurança é o nosso jeito de operar". E ele pegava uma reciclagem dos últimos 3 anos, e eu acho importante o caminho, porque é uma jornada de segurança, né? É uma trajetória para a gente engajar e ter a cultura. Então a gente começou em 2020 com o cuidado genuíno, eu cuido da minha, da sua e da nossa segurança e deixo ser cuidado. Em 2021 foi ambiente controlado, produção segura. Em 2022 foi eu gasto o tempo necessário para nos mantermos seguros. E para fechar em 2024, em 2023 agora, até recapitulando o tema dos 3 últimos anos, "Com mais segurança é o nosso jeito de operar". Então a minha sugestão é realmente ter as campanhas, o engajamento, implantar ferramentas que seja reativa e ter as preventivas também. Então acho que todo esse programa, certamente a gente está colhendo os frutos, e qualquer outra empresa aí que aplicar isso, eu tenho certeza que também vai estar na linha que eu acho que tem que ser, que é sempre em segurança. Não adianta só entregar resultado, igual o Frank falou, dentro do prazo e custo, mas os índices de segurança estando baixo, isso não vai ser legal. Então é começar desde o início correto, com os procedimentos, que certamente a gente acaba ganhando força com o restante do time. Tá bom? Isso a gente tem visto lá na prática com a Graficoa, que é uma área remota também, que a gente traz pessoas da zona rural, e hoje essas pessoas já estão engajadas e elas mesmas falam, o sentimento de segurança mudou muito, até dentro de casa. Então a gente vê que vale a pena a gente investir esse tempo. E você trouxe um ponto legal do engajamento. Eu lembro de uma prática, que na época eu estava na Vale, que muitas vezes a gente fala de segurança, aí quando você traz até que você está falando, né, nosso dia a dia, que talvez é um dia a dia, que ele vai estar híbrido, ele está no escritório e está no campo, né? Exato. E como é que você leva para quem está no escritório a perspectiva de segurança? E a gente tem sim, casos de logística, né, que você estava falando mais cedo, né, Frank, de deslocamento. E aí a gente estava num momento que a gente tinha, semanalmente, a gente tinha DCS, os nossos DSS, e a gente estava com baixo engajamento. Pô, como é que a gente faz isso, né, para a gente recapitular? E a gente falou, a gente começou a trazer temáticas conectadas ao nosso dia a dia. Né? Porque estava desconectado, a gente estava trazendo temáticas conectadas no dia da operação, mas a gente estava no escritório. Perfeito. E é coisa que a gente está discutindo hoje no almoço. Pô, às vezes você está dirigindo, você está mandando mensagem, você está olhando o celular. Aí, quando você passa um vídeo de uma pessoa que está mandando o celular e falando e tem um acidente, você sensibiliza. Então, como trazer para a realidade, né? Nessa parte de engajamento, como que eu trago para a realidade da pessoa, né? No final a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Exato. A gente acha que sempre vai acontecer com o outro. Exato. Então a gente pega celular dirigindo, porque a gente está atento também lá e aqui. Exato. E aí, às vezes, a gente é surpreendido por uma falha. Outro dia eu vi uma dessas estatísticas que fala, se a gente ficar 5 segundos olhando o celular, que talvez é o tempo de a gente ou até mais, né? Olhar alguma coisa, mas 5 segundos a 80 km por hora, você atravessa um campo de futebol. Então, demonstra aí o risco que a gente pode ter nessa questão. Uma coisa, Gustavo, Bruno e André, né? Acho que é importante alguns até mantras com a questão de segurança, né? Acho que assim, todo acidente ele pode ser evitável, então isso é extremamente importante. Perfeito. Acho que a gente a meta zero acidente. Ela é possível. Ela é possível, não é utopia de forma alguma, é uma coisa extremamente positiva nesse aspecto. E essa questão do engajamento, né? Eu já comentei com outros casos, essa questão da segurança, quando você extrapola, né, do ambiente profissional para o pessoal, né? Então, já tinha comentado com o Gustavo, em alguns casos aconteceu de extrapolar até para o colégio onde meu filho estuda. A gente fez uma inspeção de segurança que foi extremamente positivo, que trouxe depois, inclusive, simulados de incêndio, etc., porque a gente extrapolou, exatamente, verificou aquela possibilidade que era extremamente importante, e com esse ambiente seguro é melhor para todo mundo, né? Então, assim, não aplica somente a nossa parte profissional, mas a vida pessoal, igual o André comentou, várias pessoas ficando incomodadas lá em Arapiraca, né, com essa questão aí da segurança. Esse é o objetivo principal. E vamos ser honestos, né? A parte de escritório nós temos estilete, tesoura, quinas. Já vi uma pessoa que rasgou um dedo num grampo que estava. Então, temos que falar também disso. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito e é importante ser dito, né, gente? Trazer para a realidade. Exatamente. Muito bom. Horas falando sobre segurança, acho que é um valor inalienável, né? Um valor inalienável na Vero, né? Na Appian também.
Obrigado, viu, André, pela participação conosco, né? Trazer um tema tão relevante, né? De voltar para casa com segurança, né? Você trouxe um ponto interessante aí quando a gente fala do filho, né? Então, sim, segurança tem muito isso também, de liderar pelo exemplo. Então, qual é o nosso exemplo que a gente está dando, né? Para os nossos, né, colegas de trabalho, o cuidado genuíno, né, da preocupação de fato em voltar para casa. Perfeito. Frank, muito obrigado. Né? Obrigado a você, Bruno, pelo convite. Participação aí fantástica, aí, trazendo essa temática no dia a dia, né, Gustavo? Acho que é a temática que a gente tem absorvido aí, você com essa ponta de lança internamente. Gustavão? É isso, agradecer aí a presença do André, a presença do Eduardo, acho que trouxeram um tema muito importante, acho que trouxeram alguns insights muito legais para a gente conduzir essa temática para frente. Obrigado aí, pessoal, vocês aí do outro lado. Obrigado. Mais um VeroCast. Obrigado e vamos para a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. O VerumCast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.